Governador da Louisiana aprova uma lei que obriga as escolas públicas do estado a aderirem e colocarem cartazes com os 10 mandamentos. Há uma forte crítica em relação a essa medida e vamos discutir porque isso pode espalhar para outros estados americanos. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre os hutis, que afundaram uma embarcação grega, a segunda vez que isso acontece desde o dia 7 de outubro, e falar também, pessoal, sobre as resoluções finais, ou seja, mais detalhes da parceria estratégica estabelecida entre Putin e Kim Jong-un, inclusive com respostas da Coreia do Sul, que ameaça também armar os ucranianos, e o Putin já ameaçando a Coreia do Sul, prometendo respostas caso isso aconteça. Putin estabelece parcerias estratégicas também com o Vietnã, o segundo país que ele está visitando, e a gente tem também a agência de inteligência da Rússia, garantindo que o Ocidente não aguenta mais o Zelensky e que o Zaluzny deve ser o próximo presidente ucraniano. Para finalizar, pessoal, discutir um pouquinho também sobre a questão do Daniel Hagari, para quem não sabe, o porta-voz do exército de Israel, que garante que não tem como eliminar o Hamas, mostrando um racha dentro de Israel, principalmente contra o Benjamin Netanyahu, e Patrícia Burrich, que depois de uma visita oficial ao Nayib Bukele, começa a implementar medidas de El Salvador também na Argentina, será que de fato vai dar certo? E a sério é que ameaça abandonar a Eurocopa. Tudo por conta de alguns gritos na disputa ali entre Croácia e Albânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Você tá em perigo. Juro para vocês, tá? Nesse momento, você que tem todas as suas informações, dados pessoais, profissionais, nos seus equipamentos aí como celular, notebook, você está em risco, porque existem pessoas de má fé que querem roubar suas informações. Eu, que trabalho com a internet e, claro, penso no bem da minha família, já me preveni e recomendo que vocês também o façam através do melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. O Surfshark, ele oferece camada extras de proteção na hora, por exemplo, de eu fazer uma transferência de informações com a criptografia dos dados. Ele vai mudando ali recorrentemente o meu IP, dificultando algum tipo de rastreamento de pessoas de má fé. Me sinto super tranquilo, tá? De me conectar no Wi-Fi público, de acessar meu banco, por exemplo, a partir do meu celular. O VPN é uma proteção extra sensacional. Além do benefício da segurança, que já bastaria por si só, você ainda tem serviços muito bons de mudança de geolocalização. Então, por exemplo, sair um filme exclusivo ali dos Estados Unidos, você muda a sua geolocalização para lá e consegue ter acesso a conteúdos exclusivos, séries, filmes, produções culturais. Mesma coisa, por exemplo, sei lá, vou viajar. Vocês sabiam, né, que preço de passagem muda de acordo com a sua localização. Então você consegue ter acesso a descontos de hotéis, passagens, programas, de acordo com o local de acesso. São muitos benefícios por um preço muito baratinho. Fora que, com o cupom que eu estou disponibilizando para vocês e com o link na descrição, você vai ter acesso a um desconto ainda maior do preço que eles oferecem e mais 4 meses de conteúdo extra para vocês. É muito barato, fora que você pode conectar em todos os seus equipamentos e compartilhar com várias outras pessoas. Dá uma olhadinha, pessoal, também nos serviços extras, tá? Porque tem antivírus, tem bloqueador ali de propagandas, é super interessante, tá? Eu uso para minha segurança e recomendo para vocês também. Não faria se não achasse o serviço interessante. Então dá uma conferida e pela sua segurança, tenha o VPN do Surfshark. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, o estado da Louisiana, que tem o governador Jeff Landry, aprovou uma nova legislação que obriga as escolas públicas, não as privadas, claro, as escolas públicas, a terem os princípios dos 10 mandamentos estabelecidos em cada uma das salas de aula. Segundo o próprio governador, tá? Se as crianças, elas têm que entender como funciona o Estado Democrático de Direito, eles devem beber na fonte do legislador original, que seria Moisés, a partir dos seus 10 mandamentos. Deixando claro, inclusive, que isso não faz parte somente de um contexto religioso, mas também de um contexto histórico, alegando que a própria formação cultural e histórica dos Estados Unidos tem a ver, né, com a religião cristã e que durante mais de 3 séculos, segundo o governador, as escolas públicas do estado tinham as suas regras baseadas nos 10 mandamentos. Então vai ter ali a listinha, né, com os mandamentos tal estabelecidos em cada uma das salas de aula e também vai ter uma explicação embaixo do porquê que está ali, relacionando com dados históricos, culturais, sociais dos Estados Unidos.
Coisas muito parecidas, né, legislações muito parecidas tentaram também ser aprovadas em estados, por exemplo, como Texas, Oklahoma e Utah. Lembrando, pessoal, que existe o que a gente chama de cinturão religioso, aquela porção mais ao sul dos Estados Unidos, que tem essa pegada cristã mais forte, né, mais conservadora religiosa, mais forte no país. Só que nesses estados, além de não ter uma aprovação do parlamento local, havia o medo que a Suprema Corte pudesse derrubar algum tipo de medida nesse sentido. Porque já foi feito algo similar na década de 80 em Kentucky, só que a Suprema Corte deliberou que não respeitava o princípio de isonomia de crenças. Ah, mas a maior parte da população é cristã, mas se você tem ali, sei lá, outras religiões, né, enfim, ele pode se sentir não compactuante com aqueles princípios e coisa que o valha, tá? E aí, pessoal, você acha que é interessante essa proposta? Lembrando, tá? Na minha concepção, não sou contra a religião, acho que faz parte da formação cultural, social e é importante para muitas pessoas, né? Cada um com a sua própria, claro. Só que acho que quando começa a misturar um espaço como a escola, que é a formação, passar informações científicas, formação cultural, social, com religiosidade, e especificamente com uma única religiosidade, não respeitando as diferentes crenças existentes, eu não acho que é o espaço próprio para isso. E você? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligada aos Houthis. Para quem não sabe, os Houthis, eles são membros do Iêmen, fazem parte, né? O Iêmen passa por uma guerra civil entre o Hadi, atual governante, apoiado pelos sauditas, sunita, e os Houthis, que são os rebeldes, xiitas e iemenitas, apoiados também pelos iranianos. Os Houthis, eles fazem parte daquele chamado Grupo ou Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, que combate a interferência dos Estados Unidos no Oriente Médio, principalmente o seu principal, entre aspas, pupilo, que é Israel. Quando começou a guerra Israel e Hamas, os Houthis foram os mais, talvez, dos grupos, junto agora com o Hezbollah, mas também com o Irã, tal. Os Houthis, de fato, eles foram bastante ativos, principalmente atuando na regiãozinha do Estreito de Bab el-Mandeb, do Golfo de Aden e também no Mar Vermelho, alegando que eles impediam que qualquer tipo de embarcação israelense passasse por ali, ou depois embarcações britânicas e dos Estados Unidos, ou até mesmo embarcações comerciais, independente de qual maneira fosse, que tivesse o objetivo de negociar com Israel. Com o Mar Vermelho, ele ficou altamente perigoso e ali conecta também com o canal de Suez no Egito. Para vocês terem uma noção, em determinado momento, a gente teve uma redução de quase 50% dos produtos que entravam ali ao sul de Israel, ali em Eilat, alegando um medo de algum tipo de ataque por parte dos Houthis, porque os Houthis, de fato, atacavam e continuaram atacando. Para vocês terem uma noção, a gente teve agora a derrubada do segundo navio. Já tinham derrubado um navio britânico e agora derrubaram um navio grego. Um navio que é carvoeiro, né, chamado de Tutor, que é comercial ali, né, que tinha o objetivo de negociar com Israel. Eles utilizaram drones, que são considerados barcos drones, e também mísseis. Segundo os Houthis, tá? Tudo isso aconteceu porque a embarcação não ouviu os avisos de não passar por aquela região se o objetivo era negociar com israelenses. E os Houthis deixaram claro, tá? Olha, se vocês continuarem tomando essas medidas, embarcações, saibam que vocês estão colocando em risco os tripulantes da embarcação. Depois não venham criticar a gente, porque o aviso está dado. Não passe pelo Estreito de Bab el-Mandeb se o seu objetivo, ou pelo Mar Vermelho, né, pelo Golfo de Aden, se o seu objetivo é de fato negociar com os israelenses. Professor, mas pode fechar o comércio? Claro que não, né? Então a gente já tem, por exemplo, algumas operações militares acontecendo, liderada pelos Estados Unidos e também pelos britânicos, que já fizeram ataques de retaliação contra o Iêmen, principalmente contra a posição dos Houthis. Mas os Estados Unidos não pode fazer algo muito grande, porque isso poderia gerar uma retaliação muito alta, colocando em risco uma estabilidade, se é que existe alguma, né? Ali na região do Oriente Médio, comprometendo as alianças americanas regionais e principalmente influenciar no processo eleitoral nos Estados Unidos, visto que a galera um pouco mais de esquerda, mais progressista, os jovens, apoiam mais a causa árabe-palestina. Então pode acabar, no Trump eu não voto, vou votar no Biden. Mas se o Biden ataca os Houthis, ataca o Irã, ataca a Síria, por que que eu votaria no Biden? Já que geopoliticamente os dois são muito parecidos. Então Biden precisa desse voto. Talvez algumas ações mais efetivas sejam tomadas depois de novembro, ou pelo menos, né, depois das eleições americanas. Outro ponto, pessoal, bem relevante, a gente já discutiu aqui, né?
que foi o pacto assinado pela Coreia do Norte e também pelo Putin, pela Rússia. Só que não tinham tantos detalhes de quais eram as principais artimanhas, os principais destaques desse acordo que ele foi gerado. E a agência estatal da Coreia do Sul, a KNCA, ela divulgou algumas informações referentes ao documento que a gente não tinha anteriormente. O que a gente sabe, né, até então, que era um documento histórico assinado que garantia que a Coreia do Norte apoiaria as ações militares da Rússia na Ucrânia, talvez até possivelmente com armamentos, e a Rússia apoiaria as ações da Coreia do Norte se defendendo contra os Estados Unidos, contra a Coreia do Sul, etc. Alegando inclusive que o Ocidente ele é hegemônico e imperialista, e que isso deveria ser combatido pelos dois países. Além do que, um tratado de defesa mútua, em caso de agressão de algum país contra a Rússia, a Coreia do Norte defenderia. Em caso de agressão de algum país contra a Coreia do Norte, a Rússia defenderia. Isso era o básico, que tinha sido divulgado pelos dois países. O que a KNCA divulgou agora? Quais são os pontos básicos? Primeiro, como eu falei para vocês, né? Assistência militar em caso de ataque, ou seja, um país tem a obrigatoriedade de defender o outro. Outro ponto importante está ligado em não assinar tratados com terceiros que sejam contra os interesses da Rússia ou da Coreia do Norte. Então, a Rússia não pode assinar um tratado de defesa, por exemplo, com o Japão, com a Coreia do Sul, porque são inimigos geopolíticos dos norte-coreanos. Fala também, pessoal, sobre ações conjuntas no reforço da defesa, possivelmente com equipamentos, tecnologia. Não sabemos exatamente, né, o que está baseado nisso, como é essa assistência. É com tropas, é com tecnologia, é com armamento, é com projéteis, enfim, né, não dá para saber exatamente. E fala também sobre cooperações e questões de segurança na ONU. Lembrando que isso é muito importante para a Coreia do Norte, por quê? Porque grande parte das sanções que são aplicadas contra os norte-coreanos vem a partir do Conselho de Segurança da ONU. E a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança, ou seja, tem direito ao poder de veto. Então, qualquer tipo de resolução que seja votada que vá punir a Coreia do Norte agora, por exemplo, a Rússia poderia exercer o seu direito de veto e bloquear que a ONU aplique sanções contra os norte-coreanos. É claro que os países de maneira independente vão continuar podendo aplicar suas próprias sanções. Mas entende como isso pode até dar uma certa descredibilizada na própria ONU? Ou seja, a Rússia vai sempre apoiar agora os norte-coreanos nas questões da Organização das Nações Unidas. Falou também, pessoal, sobre políticas, segundo eles, tá? Pacíficas, para uma nova ordem que seja mais justa. Ou seja, de novo, né, falando da importância dos países emergentes, de superar o G7. Não acho que a Coreia do Norte vai fazer parte dos BRICS, não é isso. Mas geopoliticamente se aproxima mais dos russos, é fato. E também garante, pessoal, cooperação de pesquisas espaciais, energia nuclear e também de inteligência artificial. Além de construir uma ponte, uma ponte rodoviária, exatamente na fronteira entre Rússia e Coreia do Norte. Ou seja, pontos bastante específicos e de uma aliança bastante significativa. Só que, claro, né? A gente teve reunião, inclusive, já entre Coreia do Sul e Japão, lembrando que não são grandes aliados, mas tem a Coreia do Norte como inimigo comum maior, então estão aliados momentâneos, que são os japoneses e sul-coreanos, alegando que eles veem com muito medo essa política, essa retórica de ajuda dos russos contra, aliás, a favor da Coreia do Norte. Japão e Rússia já não gozam assim de uma ótima relação, tem até disputas de ilhas entre russos e japoneses, desde ali da Segunda Guerra Mundial, mas além de outras questões, a gente teve, por exemplo, a Coreia do Sul ficando totalmente desesperada. A Coreia do Sul, galera, deixou bem claro, tá? Que se os russos realmente fizerem isso, de fornecer equipamentos para a Coreia do Norte, uma defesa mútua, os sul-coreanos se veem no direito também de armar a Ucrânia, fornecer equipamentos aos ucranianos. Dando a entender, inclusive, que como isso vai ser feito e quais tipos de armas serão cedidos, será colocado num segundo momento. Mas os sul-coreanos não são qualquer coisa do ponto de vista militar. Não tem armamento nuclear, pelo menos não por enquanto. Mas em relação, por exemplo, a tanques, blindados, equipamentos, a Coreia do Sul é sim uma importante potência militar. Deixou bem claro, inclusive, que se a Rússia, ela de fato fizer tudo isso que está sendo previsto no acordo assinado entre Putin e Kim Jong-un, ela viola princípios internacionais da própria ONU, sendo que ela foi favorável a resoluções da ONU que impediam a Coreia do Norte de realizar esses tipos de transações, principalmente por conta dos testes nucleares. Ou seja, sanções serão aplicadas da Coreia do Sul contra a Rússia. O Putin está lá no Vietnã, né? Depois foi para a Coreia do Norte e fez uma visitinha ao Vietnã. O Putin deixou bem claro, Coreia do Sul, estamos vendo todas as suas ameaças. Se de fato vocês estão considerando vender armas
para os ucranianos, vocês não vão gostar da nossa resposta, dando a entender que a Rússia, junto com os norte-coreanos, podem retaliar os sul-coreanos em caso de parceria estratégica com os ucranianos. E aí, olha como casa, né? Ontem eu falei para vocês que o Jens Stoltenberg, que é a grande liderança da OTAN, considera que é importante, por conta dessa parceria entre Rússia e Coreia do Norte, a aliança da OTAN se expandir para a Ásia também, ou para a Oceania, país como... expandir, eu falo de parceiro estratégico, não como membro pleno, tá? Mas com Nova Zelândia, com a Austrália, com o Japão, com Coreia do Sul. A região da Ásia Pacífico, que lembrando, hoje é a região economicamente mais movimentada do mundo e está com uma tensão cada vez maior. E a Rússia vai conquistando alguns aliados importantes. Por exemplo, hoje em visita ao Vietnã, cara, deixou bem claro, tá? O Vietnã e a Rússia prometeram uma cooperação estratégica entre eles e a promessa de uma não assinatura, não iremos assinar tratados que hajam contra os interesses de outros países. Ou seja, o Vietnã eventualmente não entraria numa aliança para combater os russos e a Rússia não entraria numa aliança para eventualmente combater os vietnamitas. Lembrando que Vietnã e China têm alguns probleminhas relacionados ali ao domínio do mar da China Meridional. E a China é um grande aliado da Rússia. Mas isso são questões geopolíticas de um segundo plano, né? Além disso, ele deu alguns pronunciamentos bem importantes acerca das declarações da Ucrânia. Por quê? Eu falei para vocês que um dos principais conselheiros do Zelensky, ele falou ontem que sim, a Rússia está considerando a Ucrânia está considerando convidar a Rússia para a próxima cúpula de paz na Suíça, porque precisa ter a assinatura de algum tratado. Talvez não o Putin, mas muito possivelmente um representante da Rússia para representar os interesses dos russos e também servir de motivação para que países como a África do Sul, como o Brasil, como China, também participem das reuniões. E aí o Putin deixou bem claro, olha, eu não ligo exatamente para onde vai ser feita uma conferência de paz. A gente participa sem problemas. Só que a proposta da Rússia já está sobre a mesa, já falamos o que queremos. E outro, a situação, as condições pela paz para uma resolução, elas vão mudando de acordo com a situação no campo de batalha, dando a entender que se a Rússia continuar avançando, o que tinha sido previsto ali inicialmente, né? Olha, devolução a todos os territórios invadidos pela Rússia, ficam com a Rússia, os Zelensky tem que sair do poder e a Ucrânia tem que prometer uma postura de neutralidade, talvez isso fique pior se a Ucrânia não aceitar fazer o acordo agora. Além disso, pessoal, ele deixou bem claro que ele vê com muito ceticismo essa possibilidade dos ucranianos de fazerem um acordo com os russos. Afinal, segundo eles, nem eleições foram realizadas. E é fato, né? A Ucrânia falou que, como está num estado de guerra, não dá para convocar eleições. Isso é previsto na Constituição ucraniana. O Putin falou que, se fosse o caso, saia do estado de exceção, convoque eleições para ver se o povo ucraniano quer a continuidade do Zelensky e aí depois volta para o estado de guerra. Mas o Putin fala que se eles estão esperando que as tropas russas saiam da Ucrânia para convocar eleições, a Ucrânia nunca mais vai ter eleições. Segundo Putin, claro, tá? E além de tudo, a gente teve declarações da própria agência de inteligência, galera, da Rússia, deixando claro que o Ocidente, segundo eles, tá? O Ocidente cansou do Zelensky. O Ocidente não quer mais o Zelensky no poder. Segundo a agência de inteligência da Rússia, há uma ideia, pessoal, que a Rússia ela vai avançar tanto no campo de batalha que isso vai fazer com que as tropas ucranianas desmoralizadas e frágeis não cumpram com os pré-requisitos para continuar tendo financiamento dos Estados Unidos, da União Europeia, e pouco a pouco aquilo vai ser descredibilizado. Assim que os Estados Unidos, segundo a agência de inteligência da Rússia, tá, perceber que os ucranianos não têm mais chance de vitória e que bilhões de dólares foram gastos para uma contraofensiva fracassada, o Zelensky ele vai ser abandonado e a gente vai ter a entrada, segundo a agência de inteligência dos Zaluzny, que é um ex-comandante militar das forças ucranianas, hoje colocado como embaixador da Ucrânia no Reino Unido, ele vai ser colocado como o presidente que mais interessa para os Estados Unidos para abrir um processo de negociação com o Putin. E aí, galera, você compactua com essa ideia da agência de inteligência da Rússia? Será que esse é o grande plano, então, dos Estados Unidos? Não há mais saco para o Zelensky? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, pessoal, que chama bastante atenção está ligado ao racha que existe em Israel. A gente já falou sobre isso, né? Mas acho que ganharam novos capítulos.
O Hagari, Daniel Hagari, para quem não sabe, é o porta-voz do exército israelense, ele deixou bem claro que não tem como defender, aliás, como derrotar o Hamas. Professor, por quê? Na minha concepção, Hamas, poxa, é um grupo ali da faixa de Gaza, sem reconhecimento internacional, muito mais frágil do que Israel. A ideia dele é que você até tem como derrotar militarmente o Hamas. Mas o Hamas, mais do que um grupo paramilitar, um grupo militar, enfim, ele é uma ideia, ele é uma concepção. E eu falei para vocês que o radicalismo dos palestinos aumentou bastante desde o dia 7 de outubro, porque com as ofensivas israelenses, grande parte, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, vê a violência, o radicalismo como a única forma de talvez combater os israelenses. Então é nesse sentido que ele falou. Por mais que Israel haja do ponto de vista militar e derrote as lideranças do Hamas momentaneamente, a ideia do Hamas, pode ser com outro nome, com outra organização, mas a ideia radical não vai acabar. O Benjamin Netanyahu, que fala que só vai acabar a guerra quando o Hamas for finalizado, emitiu uma nota na sequência garantindo, olha, a gente de fato pensa sim na eliminação do Hamas, inclusive eliminamos uma das grandes lideranças nos dias passados aí. Então sim, Israel ainda conta com esses princípios. Vale lembrar que, como eu falei para vocês, Israel já anunciou que está pronto para uma guerra contra o Líbano, contra o Hezbollah mais precisamente, e o Hezbollah, através das suas lideranças, deixou claro que sim, há a ideia de Israel não estar seguro em nenhum dos seus pontos, foram palavras do próprio Hezbollah, alegando que eles só querem um cessar-fogo ali na região da Palestina. Então, se de fato Israel aderir a um cessar-fogo, os ataques do Hezbollah cessarão contra o norte de Israel, mas deixou bem claro também que quem compactua com Israel também pode sofrer. E aí sobrou para o Chipre. Para quem não sabe, pessoal, o Chipre é uma ilha que fica ali no Mediterrâneo, dividida ali, né? Tem questões geopolíticas complicadas entre Turquia e entre Grécia, mas que serve como entreposto militar para os israelenses. E aí, como está servindo para a chegada de equipamentos, enfim, como uma espécie de entreposto, o Chipre também será atacado pelo Hezbollah. Ou seja, a situação fica mais tensa e o racha fica cada vez mais aparente em Israel. E para finalizar, pessoal, últimas notícias aí. Hoje o dia foi bem movimentado, né? A gente teve a Patrícia Burrich, para quem não sabe, ela é responsável pela segurança na Argentina, ministra da Segurança. Ela fez uma visita de alguns dias a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que fez uma mega revolução na segurança ali do país. Ele conseguiu fazer com que fosse do país mais perigoso das Américas para o segundo país mais seguro, só ficando atrás do Canadá, mas algumas das suas medidas dão a entender que ele está tomando um caráter um pouco mais autoritário, politicamente falando. Por exemplo, a gente teve a destituição de alguns juízes e a nomeação de outros que eram mais pró ao seu governo, a adoção de um estado de exceção. Ele não poderia, segundo a Constituição de El Salvador, concorrer à reeleição, mas ele deu uma interpretada a partir dos juízes que ele mesmo indicou, que se ele saísse 6 meses antes, ele poderia concorrer de novo. Então alega-se, né, que em prol de uma coisa super importante, até para trazer mais investimentos, estabilidade política, estabilidade econômica, que era a pacificação do país, talvez o problema mais urgente, ele está destruindo as instituições locais. É o debate que está posto, tá? Por conta disso, mas por conta da sensação de segurança e dos bons índices, tá, galera? Convenhamos que ele foi reeleito com mais de 85% dos votos. A Patrícia Burrich, que foi derrotada nas eleições da Argentina, mas fez uma aliança com Milei e foi indicado para ser a sua representante na segurança, fez a visita e falou que vai fazer um intercâmbio, vai tentar aprovar algumas das legislações e do modus operandi em El Salvador, na Argentina. E acho que vai ser, assim, interessante para ver o que vai acontecer. Por quê? El Salvador tem uma história completamente diferente, era um país que era 85% dominado ali do território pelas gangues, e é fato que na Argentina também não é um país totalmente pacífico, ainda mais na região de Rosário, mas é um país muito mais participativo na geopolítica internacional, que tem instituições muito mais bem consolidadas, que tem grande parte de peronistas, inclusive no Congresso argentino. O Milei só conseguiu aprovar a lei de bases depois que desidratou muito ela, então vamos ver se de fato, né, ele vai conseguir mudar e quanto que vai ser essa mudança, para ver se consegue pacificar também algumas regiões da Argentina. E para finalizar, pessoal, só um pitaquinho aqui de futebol que eu amo, tá? A gente teve o jogo da Eurocopa entre Croácia e Albânia, e inclusive depois o jogo entre Sérvia e Eslovênia. Todos os países, excetuando a Albânia, que pertenciam à Iugoslávia. Mas a Albânia, ela tem uma presença muito forte, né, de albaneses na região de Kosovo, que ainda é uma região separatista da Sérvia.
Na região de Kosovo, principalmente o centro-sul do território, é dominado por albaneses, descendentes de albaneses, que odeiam os sérvios. Juntou-se albaneses e croatas, que também odeiam os sérvios. Convenhamos, as guerras de separação, por exemplo, da Iugoslávia foram muito conflituosas, principalmente em relação aos croatas e aos bósnios, a Eslovênia um pouco menos. Mas também houve um conflito chamado de Guerra dos 10 Dias, né? Mas é uma região totalmente conflituosa ali, os Balcãs, e foram entoados cânticos anti-Sérvia, por parte de croatas e por parte de albaneses. A Sérvia fala que se a punição não vier contra a torcida desses dois países, talvez até com a eliminação de Albânia e Croácia da Eurocopa, a Sérvia se ausentará do torneio. Cara, é complicado, né? Futebol e geopolítica sempre se mistura. Numa Eurocopa, em que quase todos os países da Europa já passaram por alguma guerra um contra o outro, sempre vai ter algum resquício aí de um certo remorso em relação ao passado dos países. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.